Olá, olá, como está? ¿Pasaste bem? Buenas noches, hermanos. Que placer poder estar com vocês uma noite mais, E já estou estranhando. Irei estranhar muito. Em português hablamos assim, ó. Em português hablamos assim, estranhar. Eu sinto saudade. Essa é uma palavra que só tem em português, esta palavra. Eu irei estranhar muito. Está sendo uma grande bendição. Volverei para casa, quedarei uns 4 dias e estaremos indo para Lima nas juntas de La Divisão. 2 juntas, e aí muitos jubilados acá que trabalharam em La Divisão, se acordam? As 2 juntas que ocorrem na o primeiro semestre, segundo semestre, e estamos indo para Lima agora no final de outubro para as juntas, com decisões muito importantes para a igreja. Bueno, prazer, né? Poder estar com vocês, com nossos internautas que nos assistem. Gostaria de enviar um saludo para aqueles que estão assistindo o Canal 2, escutando a FM Estudantil 104.3. Estamos falando aqui em vivo da Universidade Adventista del Plata, né, Entre Rios, Cidade Libertador São Martín, e eu estou predicando aqui no templo da Igreja Adventista. E você que nos assiste e nos escuta, és muito bem-vindo. Haga um plano para um dia estar conosco e participar de nossa programação. Quizás durante essa semana, amanhã estarei, viernes por la noite e sábado também. E me gostaria nesta noite também dizer a você e a todos que nos assistem que esta é uma instituição que tem muitas carreiras. Falei já de muitas, e cada vez aparece uma mais. E hoje me gostaria de falar de comunicação, a equipe de comunicação. E para você ter uma ideia da qualidade dessa universidade, toda a transmissão que está sendo feita desta equipe de comunicação, estudantes que estão participando. Aí, né, câmeras por todo o auditório, a equipe, periodistas, né, apresentadores, maquiagem, né? Isso, e tudo isto está na carreira de comunicação. Então, se tu tem intenção, só entrar em uap.edu.ar e você então estará recebendo mais informações. Eu estou falando pelo perdão, são 3 só W, né? uap.edu.ar em vivo. Então você pode nos assistir. Me gostaria também de enviar um saludo ao Sanatório Adventista del Plata. Muitos nos escutam, nos assistem no sanatório. Um abraço, que Deus te bendiga e que pronto você recupere sua saúde e pueda volver para sua casa, para suas atividades. Nesta noite quero contar uma história. Vocês já perceberam que eu sou o homem cheio de histórias, né? Tenho um monte de histórias. Esta é uma história verídica e me contaram que ocorreu na Argentina. Uma muchacha brasileira, amiga de uma hija de pastor. Então ela viajou para a Argentina e num final de semana, quando chegou na casa do pastor e de sua amiga, hija do pastor, então estavam ali passando o final de semana. O pastor teve uma ideia de invitá-la para cantar uma canção no culto jovem de sábado à tarde. Ela era muito tímida, avergonzada. Depois do pastor insistir muito, ela aceitou o chamado, aceitou a invitação, preparou e antes de cantar no culto jovem, intentou falar algumas palavras em espanhol. E irmãos, há semelhanças em nossas línguas, mas há coisas que são totalmente diferentes. E ela começou assim, ó, uma brasileira falando para irmãos espanhóis.
da Argentina. Eu estou embaraçada. Acontece que embaraçada em português existe. E embaraço em português, estar embaraçado é estar tímido, avergonzado, estar bloqueado, com vergüenza. Então ela intentava falar uma coisa, pero foi compreendido outro. E os irmãos disseram isto, sonriram. Aí que piorou a situação, ficou mais avergonzada e disse assim: eu não tenho culpa, pastor me forçou. Nesta hora o pastor se levantou e disse: irmãos, por favor, compreendam a situação. Por isso, minha gratidão, reitor Oscar Ramos, por me regalar uma semana de espanhol grátis, né? Estou falando aqui. E eu já sei que embaraçada é só para homem, para mulher, perdão. Para mulheres, né? Homens acá não quedam embaraçados. Uma coisa mais, mire. Ustedes hablam uma comida muito assim saborosa. Ustedes hablam, esta comida está esquisita, né? Essa é uma palavra que existe também em português. O sonido é semelhante. Claro que a escrita muda um pouco. Esquisito em português é estranho, é raro, é assim, peligroso, né? Então, imagine a confusão, né? Um argentino no Brasil elogiando uma comida brasileira. Está muito esquisita. Eu conosco na história de uma mulher que saiu chorando. Minha comida esquisita. E o argentino não sabia por que chora. Estou elogiando, né? Estas são as línguas, irmãos. Solo em el cielo este assunto será, não é, resolvido, porque depois da Torre de Babel, quantos problemas. Vamos ler a palavra de Deus, segundo Samuel 11, capítulo 11, versos, o número 1, número 1. Eu irei ler segunda de Samuel. Vocês falam assim, né? Segunda de Samuel. Aí, estão aprendendo, hein? Segunda de Samuel, capítulo 11, verso 1. E vamos ler, a palavra de Deus habla assim, irmãos. Mirem. Aconteceu ao ano seguinte, em el tempo em que salen los reyes a la guerra, que Davi enviou a Joab, e com ele a sus siervos e a todo Israel, e destruyeron a los amonitas e sitiaram Rabá. Pero Davi quedou em Jerusalém. E sucedeu um dia, ao cair la tarde, que se levantou Davi de su lecho e se passeava sobre el terrado de la casa real, e viu desde el terrado a uma mulher que se estava banhando, la qual era muito hermosa. Enviou Davi a perguntar por aquela mulher, e lhe dijeron: aquela mulher é Betseba, hija de Eliã, mulher de Urias, heteu. E enviou Davi mensageiros, e la tomou, e vino a ele, e ele dormiu com ella. Luego ella se purificou de sua imundícia, e se volveu a sua casa, e concebeu la mulher, e enviou a hacerlo saber a Davi, dizendo: estou encinta. Então Davi enviou a dizer a Joab: envia-me a Urias, heteu. E Joab enviou Urias a Davi. Quando Urias vino a ele, Davi lhe perguntou por la salud de Joab, e por la salud del pueblo, e por el estado de la guerra. Depois dijo Davi a Urias: descende a tu casa, e lava tus pies. E salindo Urias
de la casa del rei, le foi enviado presentes de la mesa real, mas Urias dormiu a la puerta de la casa del rei com todos os siervos de su senhor e não descendeu a su casa. E hicieron saber esto a Davi, descendo Urias, não há descendido a su casa. E dijo Davi a Urias: não has venido de caminho? ¿Por qué, pues, no descendiste a tu casa? E Urias respondeu a Davi: el arca e Israel e Judá estão bajo tiendas, e mi senhor Joabe e los siervos de mi senhor em el campo. E havia eu de entrar em mi casa para comer e beber e a dormir com mi mujer? Por vida tuya e por vida de tu alma, que eu não harei tal coisa. E Davi dijo a Urias: quédate aqui aún hoy, e mañana te despacharé. E se quedou Urias em Jerusalém aquele dia e el seguinte. E verso 13. E Davi lo convidou a comer e a beber com ele, hasta embriagá-lo. E ele saiu a la tarde a dormir em su cama com los siervos de su senhor, mas não descendeu a su casa. Verso 14. Venido la mañana, escreveu Davi a Joabe uma carta, la qual enviou por mano de Urias. E escreveu em la carta dizendo: pone a Urias ao frente em lo más recio de la batalla, e retiraos de ele para que seja herido e muera. Que história! Porque está em la Bíblia. Deus poderia ter sacado de la palavra de Deus, poderia ter deixado fora esta história, porque esta história nos deixa em embaraços, problemas, dificuldades, crises. Advogados poderiam incriminar a Davi. Nesta noite, me gostaria lhes falar algo. Davi foi um personagem muito famoso. E na palavra de Deus há personagens famosos. Há personagens que têm mais destaque. Seu nome mais reconhecido. E Davi é um destes personagens. E a palavra de Deus habla que Davi teve algumas grandes vitórias. Por exemplo, lutou com um leão e venceu. Lutou com um osso e ganhou. Derrotou Goliat. Mas não só isto, osso, leão, Goliat, que bravura, que coragem. Mas Davi teve muito mais. Davi foi um cantante famoso, um compositor famoso, um músico, não é, de renome. Ele deixou, não é, marcas em Israel. E há canções que ele escreveu que hasta hoje você reconhece e conhece. Quem de vocês não conhecem as palavras: el Senhor é mi pastor e nada me faltará? Salmo 23. Um homem que deixou hinos, que venceu Goliat, leão, osso, que também teve um certificado de ética, porque pudo matar a Saul, mas não isso. E com coragem não puso a mano no rei de Israel, Saul, mesmo perseguindo a ele. Tu tens que admirar a Davi. Mas acá, irmãos, e aí nesta igreja, esta é uma igreja diferenciada em Sudamérica e em todo o mundo, porque é uma igreja que regalou já muitos líderes.
Quizás vocês já podem contar quantos jovens que saíram de acá, porque há uma inscrição acá, que esta é uma universidade desde 1898, mais de 100 anos. Quantos líderes saíram de acá? Ayer, pastor Rubem Pereira se acercou, tomamos uma foto, ele, eu, sua esposa, me falou que foi evangelista em La División no final de 69 hasta 78. E quando ainda a igreja estava, a sua oficina administrativa no Uruguai, em Montevideo, e depois cambiou para Brasília, ele participou deste momento. Aí acá outros líderes, pastor Meyer, pastor Matias. Aí em La División temos companheiros de vocês de acá, pastor Carlos Rai, meu companheiro, pastor Bruno Rasso, creio que também, uma personalidade que viveu acá. E aí uma coisa que me gostaria lhes dizer nesta noite. Quando você desiste de la lucha, você está correndo risco. A palavra de Deus habla que Davi não foi para a luta. Era costumbre dos reis, mire, os reis de Israel eram acostumbrados a sair a la peleia, pero Davi se quedou em Jerusalém. Davi queda em Jerusalém. Me gostaria de dizer uma coisa: nunca desista de lutar, porque todo lo bueno que existe perderá seu valor quando você desistir de la luta. Você isso, miles de semanas de oração, miles. Foi um predicador e levou miles de pessoas ao bautismo. Você hizo grandes coisas para a igreja. Você no passado venceu o leão, osso, Goliate. Quando você desistir de la luta, você fracassará. Nunca diga, nunca hable, eu venci. Nunca hable, eu venci. Quando crees que já não serás mais vencido, já fuiste derrotado. Quando crees que não serás mais vencido, já fuiste derrotado. Davi quedou, irmãos, e Davi quedou e Israel está lutando. Os soldados de Israel estão em la batalha, manhã após manhã, mirando o inimigo, às vezes nem dormiam, porque o inimigo sempre atento, então Israel tinha que estar atento, e Davi está dormindo, Davi está em placeres, Davi está numa vida tranquila, numa vida buena. E nesta noite me gostaria de lhes dizer uma coisa. Se tu pensas que Davi cometeu adultério e assassinato, você está enganado. Davi cometeu muitos pecados naqueles dias, e eu irei reportar a você. Primeiro pecado de Davi: intemperança. Intemperante. Segundo pecado: não ter tempo para dormir. É um dos remédios naturais, repouso. E salvo quando tu necessitas ultrapassar um limite da noite, um limite da madrugada, por uma razão, uma prova, você necessita se acostumbrar a dormir por lo menos de las 10 até las 6 da manhã. Me gostaria de dizer que o sono restaurador é de las 10 hasta la 1 de la manhã. Há algumas pessoas que estão explotando estes limites, são perigosos. E estes momentos são perigosos. Davi, tranquilo. Israel está lutando, Davi está por la noite. E quem dorme tarde, acorda tarde. Hã? Quem dorme tarde, levanta tarde. Ah, tá. Quem dorme tarde, levanta tarde. Quem levanta tarde, dorme cedo.
Eu não estou compreendendo o que estou falando agora. Dormiu tarde, levantou tarde. Sim? Oh, agora acertei. Às vezes, irmãos, me acordo quando eu empecei meu ministério, tinha as hojas do sermão, todas elas. Hasta um dia que o Correio estava predicando em uma igreja muito caliente. E como chamam essas turbinas? E elas fazem assim, ó. E eu tinha 20 hojas. Eram os primeiros sermões. E quando como chama? Ventilador, mirava minhas hojas, e foi uma hora que me olvidei e as hojas se foram. E mirei os irmãos me miraram, eu mirei as hojas, e daquele dia adelante dijo para mim mesmo: minhas hojas estarão em minha cabeça, nunca mais. E aí comecei a pensar num esboço, e assim eu hago meus sermões. Então está em todo meu esboço acá. Só que a hora tive um problema energético em meu corpo e travou, e me olvidei do sermão a hora. E estou tentando recordar. Sim, eu estava falando a vocês que Davi desistiu de la luta, e ao desistir de la luta, ele estava correndo peligro. Dormiu tarde, levantou tarde. E nesse momento, então, Satanás preparou a armadilha, a trampa. Há peligros em nossa vida, mas quando estamos com Deus, Deus nos cuida. Há peligros, sim, há. Satanás sempre está armando trampas, e você não pode desistir deste relacionamento com Deus dia após dia. Por isso toda manhã, hoje leí Zacarias 8, estudei, não é? Minha lição, eu tenho, é uma necessidade, tu necessitas disto, não pode desistir. Davi então está agora acomodado, se habla assim? Cômodo, na posição cômoda, e ele agora sai a andar, e está correndo o risco. Se a vida de Davi quedasse naquela noite anterior, teria sido uma vida com honor, não é? E uma vida muito bem falada, hasta a noite anterior, porque depois daquela noite, sua vida teve uma marca terrível, uma huella terrível. E a nós homens, arriba, né, dos 50 anos, os brasileiros, e creio que os hispanos também têm uma, depois dos 50, porque homem é interessante, né? O homem é conquistador. Eu falei com os muchachos aqui sobre namoro, noviazgo. Então, o homem, né, 50 anos. Então, chega na hora que a idade do lobo, uau, lhe gusta alcançar algo mais. E por isso Deus tem que constantemente estar ajudando a nós outros. E Davi agora está correndo peligro, um homem já adulto, não é mais um jovem, não é juvenil. Já teria vencido Goliate, urso, não é? Osso, leão. E agora está diante de um peligro, não percebe. E quando ele saiu a andar, Satanás lhe preparou uma trampa terrível. Uma mulher banhando-se, e a mulher era hermosa. Se fosse uma mulher feia, Davi ia mirar e diria: uau, que coisa feia. Mas a palavra de Deus dijo é hermosa, bonita, relinda, guapa é bueno, lindona.
Esse é em português, irmãos. E a Bíblia diz que ele falou assim, qual é o nome da muchacha? E falaram, o nome é Betsabé. É casada com Urias. E irmãos, Davi não percebeu, é casada com Urias. Urias era um dos líderes, um dos generais, se habla assim? Generais que estava no campo de batalha. E Urias estava lutando, sua esposa quedou. E Davi não percebeu. E a palavra de Deus habla que Davi invitou esta mulher. E sabe, irmãs, Betsabé também tem culpa. Porque na posição que estava e na condição que estava, deveria entender que havia riscos. Não deveria estar banhando-se daquele jeito. A palavra de Deus não habla que estava desnuda, subentende que estava desnuda porque estava se banhando. E numa posição que estava vulnerável. E o rei mirou, outros poderiam mirar. Então nunca quede mulheres em uma posição onde você expõe sua beleza. Tu beleza é para as quatro paredes de um hogar. Porque uma mulher é bonita. Nós homens temos concordância, não é? Acreditamos nisso. Então, agir dentro das quatro paredes, sim, agir pode desnudar. E Betseba poderia ter dito a Davi, imagine, recebido a invitação, o rei te chama. Ela entendeu. Ela poderia ter dito assim, rei, eu sou casada. E ela poderia ter falado, eu irei poner a frase da rainha Esther em sua boca. Ela poderia ter dito assim, se pereça, que pereça, pero eu não vou. Imagine a história se tivesse ocorrido isto. Então, se uma mulher fiel morreu porque não quis adulterar com ele, rei. Uau. Mas não foi o que ocorreu. Então, Betsabé não tem a maior culpa, mas tem culpa. E Davi e Betsabé, então, tiveram uma noite e um peligro e um pecado. E depois de uma noite, o tempo passou e quedou embaraçada. Quedou embaraçada e mandou um aviso ao rei. Rei, eu estou embaraçada. Esse é o momento quando Davi começa a revelar sua natureza sem a presença de Deus. Seria melhor ter pedido perdão, ter aceito a condição, poderia ter, não é, aceitado a situação, mas não quis ser assim, quis, não é, esconder, ocultar seu pecado. E então começou a ocultar. Mandou chamar a Urias. Urias, vino. E então Davi habla, Urias, como vai a batalha? O que Davi quer com a batalha? Como está, não é, Joabe? O que Davi quer saber de Joabe? Como estão as coisas? Então Davi habla, Urias, descende a tu casa. Descende a tu casa. E a palavra de Deus habla que Urias foi e se acostou com os servos e não foi para casa, não descendeu para casa. Falaram a Davi, Davi, este homem não foi para casa. Davi chamou Urias e disse, por que não vais? Por que não descendes? Estás cansado, uma viagem larga, há lutas. Mirem, irmãos, quando um pecador não é coberto de pecado, ele quer, não é, poner pessoas ao seu derredor em la mesma condição. Davi está ocioso. Davi quer levar Urias a se tornar ocioso. Vai descendo a tua casa. Se ouvide de la luta, deje la luta para outros. Você aproveite. Eu estou te regalando um tempo de prazer com tua esposa. E Urias habla a Davi, eu não irei, rei. Por tua alma, por tua vida, eu não irei, porque estamos em luta. Mire com o contraste de um homem com um objetivo e de um homem sem objetivo.
E Davi habla, vai, descenda a casa. Urias diz, não descenderei, eu necessito ir à la luta. Não é hora de ir para casa, é hora de ir para a luta. É hora de trabalhar, não hora de parar. É hora de atividade, não hora de descanso. E quando Davi percebeu que este homem era de outro nível, então falou, quer de hoje, hasta amanhã. Amanhã te despedirei. Quer ir à luta? Vamos. Eu não sei se você percebiste, Davi está querendo que Urias passe a porta de seu hogar. Porque tecnicamente, se habla assim em espanhol, tecnicamente, se Urias transpusesse a porta de seu hogar, aquela criança, aquele ninho tendria oficialmente um padre. E Davi sairia sem culpa. Naquela noite, Davi isso uma coisa terrível, irmãos. A palavra de Deus habla que Davi lo convidou a comer e beber com ele, hasta embriagá-lo. Davi hace uma coisa terrível. Nunca haga uma fiesta quando tu vida está com derrotas. Nunca haga uma fiesta quando a cidade está para ser destruída. Beltesazar é um rei, é Beltesazar, não é? Neto de Nabucodonosor. E Beltesazar hace uma coisa terrível, porque hace fiesta quando Babilônia está cercada. Nunca haga isto. E Davi dá de beber, e a palavra de Deus habla, irmãos, que Urias, mesmo borracho, foi fiel. Espero que nenhum borracho nessa hora me escute e diga amém, amém. Finalmente alguém me entende. Esse é um milagre que eu não compreendo, borracho e fiel. Porque mire Davi, a intenção maligna, irmãos, tu tem que mirar, dijo um advogado uma vez, pastor, a maldade da mente de Davi, o poneria hoje, nos dias de hoje, no cárcere, porque é uma intenção, com dolo, não é? Intencional, imaginou, planificou. Então ele intentava embriagar a Urias para que Urias perdesse seus sentidos e sua carne, não é, suas hormonas, não é, hablassem e ele se sentisse, não é, eu tenho que ir para minha casa para estar com minha mulher. Urias não foi. Irmãos, Urias mesmo borracho queda com os servos e não vai para casa. Agora me gostaria que você lembrasse disso para sempre. Porque a palavra de Deus diz assim, ó, verso 14: venida la manhã, escreveu Davi a Joabe uma carta. Me gostaria que você recordasse que é o mesmo homem que anos antes escreveu o Salmo 23. El Senhor é mi pastor. Um homem com Deus hace coisas maravilhosas. Um homem sem Deus hace coisas terríveis. E vino la manhã, escreveu Davi a Joabe uma carta, e na carta escreveu: pone a Urias ao frente em lo mais recio de la batalha e retiraos de ele, para que seja herido e muera. Traicionamento. Traição. Urias levou a carta em suas manos. Tal era a confiança de Davi em Urias que lhe entregou. Su atestado se habla?
de muerte. Su condenación está allí. Porque la carta habla. Cuando Joabe leer, entenderá. E Urias levou a carta de condenação em sua mano e entregou a Joabe. Joabe está cá. Irmãos, nunca desistam, nevermore, nunca desistam da luta, porque o dia que você desistir de la luta, você será peligroso, terrível, com uma mente assassina, adúltera e imoral. Nesta noite, me gostaria de dizer algo para jamais se olvidar. Naquele dia ocorreu uma traição. Todo Israel estava sabendo de uma traição. Solo Urias não sabia. E quando Israel marchou, quando Urias avançou, de repente uma traição. Uma grande parte do exército recuou. E Urias quedou solito. E o inimigo não perdonou. O matou. Como são flechas? Flechas. Um homem justo tombou no campo inimigo. Davi recebeu a notícia. Urias morreu. Então se casou às pressas, a criança nasceu, aquelas conversas, né? Nasceu prematura, se habla assim? El amor, alguma coisa. Mas viu, uma coisa que eu gostaria que você não se olvidasse. Nenhuma pessoa hace pecado esconde dos olhos de Deus. Nenhuma. Há estudantes acá, estão lejos de seus padres. Vocês estão lejos. Deus está vendo todo. Há Deus que vê você, irmão. Você é casado. Tem sua esposa. E Deus está mirando o que você está sendo com uma outra mulher. Deus mira. Mira tua intenção. Mira tus gestos, tua maneira. A você. Ele mira todo. E Davi cometeu grande erro e entendeu que estava todo resolvido. Hasta que dia homem de Deus entra na casa real. Natã, o homem de Deus. E me admira e me gusta demais destes homens como Natã. E Natã já me inspirou muito, porque homens de Deus e queridos teologandos, se lhe gusta ser pastor, é bueno. Mas lhe sugiro nesta noite, seja mais que pastor, seja homem de Deus. E homens de Deus hablam as coisas que Deus quer. Deus quer. Mesmo que sejam impopulares. E Natã entrou para falar com Davi e disse: Davi, eu necessito charlar com você. E Davi disse: tranquilo, vamos falar. E Natã é homem de Deus, pero tem muita sabedoria. Tem uma maneira de chegar em ponto. E ele falou assim: Davi, déjame contar-te uma história. Tinha vizinho, tinha homem rico que tinha vizinho pobre. E esse vizinho pobre tinha uma oveja. Esse vizinho rico tinha muito ganado. E esse vizinho rico recebeu visitante, forasteiro, amigo. Então, este vizinho rico hizo uma grande maldade. Foi e tomou o único cordeiro do vizinho pobre. O único. Roubou o único cordeiro do vizinho pobre. E ofereceu em uma cena para seu visitante. Quando Davi escutou esta história, se enfureceu. Ficou nervoso, airado. Ficou fora de si. E falou a Natã: Natã, me diga quem é este homem, porque homem como este
tem que morrer. Mire como são as coisas. Davi percebe um pequeno erro. Mire, Davi notou que el rico roubou a oveja del vecino, pero no reconoció su adulterio, su crime, su assassinato. Mira pequenos errores, não compreende seus grandes errores. E nesse momento, Natan, este é o homem de Deus, tem que ter coragem, porque Davi já matou um, não lhe custa matar outro. Então Natan mira a Davi e habla: o homem és vós, tu és esse homem. Você pensa, Davi, que irá adulterar, assassinar, que irá roubar a mulher de tu semelhante e Deus não irá mirar? Você pensa que irá ser isto e aquilo e Deus não vê, e Deus não mira? Deus mirou todo, Deus está mirando, e Deus me mandou acá para lhe dizer: você é um pecador, e você está condenado hasta que se arrependa. Irmãos, por favor, não desistam da luta. É peligroso. Falta só um pouquinho mais. Jesus vendrá pronto. Vamos. Porque quando um líder, e orem, te pido, irmãos, jovens, orem por vuestros líderes, orem por vuestros pastores, orem por os líderes da igreja acá na Argentina, em Sudamérica, em todo o mundo. Porque quando um líder tomba, quando um líder cai, que desgraça. Mas Deus tem, mesmo nestas situações, Deus tem planos. E Davi tombou. E quando Urias se foi, Davi, naquele momento, reconheceu seu pecado, reconheceu sua condição, reconheceu sua maldade e arrependeu-se. Sabe o que um homem me falou há alguns anos atrás? Eu estava predicando na igreja grande, uma igreja brasileira muito grande. E a salida, este homem se acercou e disse: não pode. Você vem acá, predica 35 minutos de uma mente doentia, de um homem que assassina, que rouba a mulher do seu semelhante, que adultera, que tem uma noite de prazer, que tem intemperância, que embriaga, e depois você vem acá dizer que Deus irá perdonar isto? E me gostaria de dizer por que eu estou acá nesta noite. Eu estou acá não para perguntar o que tu pensas que deveríamos fazer com Davi. Eu estou acá não para te pedir uma sugerência o que deveríamos fazer com Davi. Eu não estou acá para te perguntar sua opinião. Eu estou acá para lhe dizer quando Deus perdona o pecador. Quando Deus perdona, a palavra de Deus diz que há perdão para todo o pecado praticado. A palavra de Deus habla que há perdão para criminosos, para adúlteros, para mentirosos, há perdão. Mire a palavra de Deus. Isaías 43, mire o que está escrito. Isaías 43, este é um dos versos, há muitos mais. Isaías 43, verso 25. Mire o que a palavra de Deus habla. Isaías 43,
25. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, e no me acordaré de tus pecados. Yo mismo soy el que borro tus rebeliones, e no me acuerdo de tus pecados. Deus não se cansa de amar. Ele é grande em perdonar, é grande em amor. Deus perdonou Davi, irmãos. Urias volveu. Sabe, o erro do adultério entre Davi e Betsebé morreu. Isso é uma coisa que muitas pessoas não compreendem. Por quê, pastor? Por quê? Uma criança inocente morre por uma pareja pecadora? Oh, amigo, não é a primeira vez que um inocente morre por pecadores. ¿Te acuerda? La dolor para Davi, su hijo, foi terrível. E Deus perdonou, porque Davi tuvo o que diz primeiro, a primeira de Juan 1:9 e 2:1. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel para nos perdonar. Ele é fiel. Se você confessa, o que diz Provérbios? Quem confessa e deixa, alcança misericórdia. Se você confessa, tu tens pecado, confesse a Deus, arrependa-se e Deus te perdonará. É bíblico. Você não pode temer isto. É melhor não cair, é melhor continuar. Mas se um dia pecar, é o que está escrito em 1 de João 2:1. Há um advogado justo que te ajudará. Deus perdonou Davi. E sabe, quando Deus perdona, lhe gusta bendecir, regalar com uma grande bendição. E mire, o primeiro filho morreu. Não sabemos nem o nome dessa criança. O filho daquela noite, quem pensou naquela noite, que não tinha nada. Um tempo depois, Davi e Betsabá novamente se acostaram. E Betsebé quedou embaraçada. Por favor, há um sonido acá no retorno. Cerre, desprendo. Quedou embaraçada. E o segundo filho de Davi e Betsabé foi uma criança especial. A palavra de Deus habla que ele foi chamado, eu não sei se essa é a expressão em espanhol, Gedidias. Está assim em espanhol? Gedidias. Você conhece esse personagem? Gedidias? Mas tu conhece o rei Salomão, filho de Davi com Betsabé. Deus perdonou. Ele regalou uma bendição. Foi o filho de Betsabé que continuou a linhagem real no trono. Eu tenho um chamado nessa noite. Eu tenho um chamado. Amanhã tendremos bautismo. Será amanhã, viernes, sábado. Vai ser muito lindo, especial. Mas nessa noite tenho um chamado especial. Deus perdonou Davi. E me gostaria que você pensasse nos encontros que ocorrerão em el cielo.
os encontros que ocorrerão na nova terra. Eu tenho um chamado nessa noite, um chamado. Os encontros que ocorrerão na nova terra, na nova terra. Depois de passar todo nesta terra, depois de o pecado ser borrado, há um encontro no céu, e me gostaria estar aqui para mirar isto. Pablo se encontrará com Estevão. Estevão? Aquele que recebeu pedras, Estevão? Imagine este encontro. Estevão irá mirar Saulo, irá dizer, eu estou no lugar equivocado. E Pablo irá mirar e dizer, hermano, você não sabe de toda a história. Você foi apedrejado. Eu fui decapitado. Você morreu um pouquinho antes, depois eu fui. Um dia caí do cavalo. Jesus se acercou em minha vida. Tudo cambiou. Estevão, tenho que te contar muitas coisas. E os dois juntos irão andar em el cielo. Imagine o encontro de Urias com Davi. Urias, fiel, com segurança vai estar em el cielo. Davi, perdonado, também em el cielo. E Urias vai mirar o rei, irá dizer, rei, rei, estava te procurando. E Davi irá mirar Urias. É a primeira vez que Davi vai mirar Urias depois que o despediu com uma carta. E Davi irá dizer assim, Urias, eu necessito dizer algo. Por la segunda vez, Davi vai olhar para Urias e vai dizer assim, eu estou necessitando dizer-te algo. Por la terceira vez, Davi vai mirar Urias e vai dizer, eu necessitava dizer-te algo, pero me olvidei. Eu tinha que lhe dizer algo, alguma coisa cá, mas me olvidei. E sabe, as palavras de Isaías 43, 25 se cumprirão neste momento, porque Deus dijo, eu sou mesmo, que borro tus rebeliones, e de tus pecados não me acuerdo mais. E me gostaria de dizer nesta noite, que há pessoas acá sofrendo por causa de um pecado. E uma senhora uma vez me perguntou, pastor, como será a minha vida em la pantalla del cielo quando Deus mostrar todas as vidas? Helena de White dá uma sugerência. Tu vida irá passar. Quando chegar aqueles momentos de errores, de pecados, porque foram perdonados, la marca, la huella roja passa. Deus
e não se acuerda mais. Deus quer te perdonar nesta noite. E gostaria de lhe dizer nesta noite, esse é um dos momentos mais importantes de uma semana de oração, porque há pessoas, e aqui é uma carreira de medicina, de psicologia, que sabe muito bem avaliar pessoas com sentimento de culpa. Há pessoas hoje no mundo que estão morrendo por causa de culpa. Eu estou falando a você que me assistem na internet. Recebi um Twitter ayer desde das Islas Malvinas estão nos assistindo. Você que me assiste, que me escuta, confesse tu pecado, pida a Deus perdão e siga tu vida. Esta noite irá ocorrer um milagre nesta igreja. Nesta noite, se você deixar tus pecados acá, vai ocorrer um milagre. Depois de todos, as portas cerrarão, as luzes desprenderão, e tudo quedará escuro, escuro, oscuro. Nenhuma pessoa mais. E este ambiente estará cheio de pecados. Então o ángel del Senhor, poderoso, descenderá del cielo. Passará por las puertas, sem que se abram, e recolherá todos os pecados. E se levantará, e irá em direção a Buenos Aires. Passará a Buenos Aires e a Baía do Plata, e entrará em el oceano, e irá a quilômetros e milhas de quilômetros, e de repente irá dizer a Deus, aqui, e Deus dirá, agir, então irá mergulhar. E a palavra de Deus habla, eu sou o que quito tus transgressões, e nas profundezas del oceano, llevo tus pecados, porque não me gusta acordar deles. Levante nessa noite, perdonado. Levante nessa noite, com seguridade. Deus, te confesso mi pecado, mi erro. E siga a vida. Hasta a avenida de Jesus. Melhor é não pecar, melhor. Mas se pecar, há um advogado, Jesus te perdonará. Essa é uma noite muito especial, e eu preparei um apelo, um chamado muito especial. Eu não me gostaria te exponer, não me gostaria. Não te pedirei que se levante e venga adelante, não. Eu entendo. Há pessoas chorando agora. Há pessoas sofrendo. Porque pecado machuca. Lastima. Mas me gostaria saber, quantos de vocês querem levantar a mão e dizer, Deus, me gostaria receber perdão? Quantos de vocês? Daniel irá cantar. Te invito, ao escutar esta canção, hable com Deus. Senhor, perdona mi pecado, quita mi transgressão, borra mis rebeliões e me ajude a sair nesta noite livre, perdonado, purificado e listo para receber a vida eterna. A escutar esta canção, pida a Deus, ore a Deus, ore.
Hable com Deus. Vamos escuchar esta canção. Eu estarei orando por você. Há pessoas pela web que estão sofrendo. Deus te chama. Quizás me escutam num alto agora. Deus te chama e Ele quer te perdonar. Vamos orar a Deus ao escutar esta canção. Escutem, escutem. Eterno Dios, el gran yo soy, hermoso Señor, altísimo, digno Rey, roca fiel, precioso Padre. Guerrero vencedor, gran conquistador, y por una sola vez lo vi correr. Cuando corrió hacia mí, después me abrazó, en su pecho lloré. Dijo: has vuelto a casa otra vez, me sonrió, mi tristeza sanó, con perdón en su voz, dijo: yo todavía te amo. Cuando lo vi correr, me conmovió. Del hogar, su corazón destrocé y me pregunté si podía volver atrás. Al pensar, recordando su amor por mí, de lejos lo observé, de vuelta al hogar solo por esa vez. Por una sola vez lo vi correr. Cuando corrió hacia mí, después me abrazó, en su pecho lloré. Dijo: has vuelto a casa otra vez, me sonrió, mi tristeza sanó, con perdón en su voz, dijo: yo todavía te amo. Su amor me sorprendió y de rodillas pude ver a Dios correr. Cuán avergonzado, solitario y perdido fui. Ahora sé que Él por siempre me esperó. Cuando corrió hacia mí, después me abrazó, en su pecho lloré. Dijo: has vuelto a casa otra vez, me sonrió, mi tristeza sanó, con perdón en su voz, y sentí su amor por mí otra vez. Corrió hacia mí, después me abrazó, en su pecho lloré. Dijo: has vuelto a casa otra vez, me sonrió, mi tristeza sanó, con perdón en su voz, dijo: yo todavía te amo. Y Dios corrió hacia mí y yo corrí hacia Él.
querido, esse é uma noite especial. Há pessoas sofrendo por causa de seus erros, pecados, suas rebeliões. Satanás tenta, leva o pecado, depois nos acusa. E o pecador empieza a sofrer. E nessa noite, Senhor, Tu palavra nos ha dito que há perdão para todo el pecador. Há perdão para todo aquele que confessa, que deixa. Há perdão. Essa noite, Tu palavra alcançou pessoas fora da universidade, por las olas da rádio FM, por lá em sinal da TV Canal 2, e acá dentro do templo. Há muitas pessoas, e quero te pedir, Senhor, perdone estas pessoas, perdone seus pecados. Eles agora, Senhor, irão se poner em pé, dizendo: Senhor, quita mi pecado. Agora estamos se ponendo em pé, Senhor. Quita mi pecado. Quita mis transgressões, mis rebeliões. Eu gostaria de deixar a hora cá, não me acordar mais, volver para minha casa nesta noite com a segurança de que fui perdonado por Deus. E Senhor, nesta noite, haga de novo o grande milagro do perdão, quando Tu ángel passa cá, leva todos os pecados. É claro que a palavra de Deus não habla que um ángel passa a recorrer pecados. Esta é uma linguagem para nos dizer que Deus levará nossos pecados e errores hasta o profundo del oceano e não se acordará mais. É que para que não se acordará mais, para que o ser humano tenha segurança. Fuistes perdonado. Siga adelante com a segurança de que Deus te limpiou, te salvou, te perdonou. Esta noite, Senhor, poderosa Tu palavra, uma história, um homem derrotado que foi perdonado. Esta noite, ajude aquele homem que se assemelha a Davi, aquela mulher que se assemelha a Betsabé, aqueles jovens que se assemelham aos pecados de Davi e de Betsabé. Padre, te entrego nas mãos estas pessoas, esta igreja, esta instituição, a UAP. Que bendição, Senhor, ter uma escola, uma instituição que abre suas portas 2 vezes por ano para predicar o Evangelho, com semanas de ênfase espiritual. Bendiga também o reitor, sua família, seu liderazgo, diretor financeiro. Bendiga os demais líderes. Há carreiras distintas. Bendiga o pastor desta igreja, Senhor, pastor Roberto Jordana, sua família, sua esposa, seus associados.
Bendiga os pastores que vivem acá, hasta los jubilados também. Padre, nesta noite, bendiga e proteja nossos jovens. E que esta noite pueda ser uma noite de paz, de alegria e de salvação. Te pido no nome de Jesus.